Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 24, sobre o título O Japão. O Japão, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 192. Vamos nessa então? Então pessoal, o Japão é um arquipélago formado por pouco mais de 3.000 ilhas. Um arquipélago bastante acidentado que fica na região do Círculo de Fogo do Pacífico. Uma região caracterizada pela imensa quantidade de atividades sísmicas, como tectonismo, terremotos, maremotos e atividades vulcânicas, o vulcanismo. O Japão, que tem nesse conjunto de mais de 3.000 ilhas, uma área total de cerca de 378 mil quilômetros quadrados. Isso equivale a uma área um pouco maior que o estado do Piauí. E o que mais intriga? É uma área bem pequena, bem reduzida, mas com uma população numerosa de 126 milhões de pessoas. É o que a geografia chama de formigueiro humano. No Japão, espaço é luxo. No Japão, o processo de verticalização das grandes metrópoles é imprescindível. Construção de edifícios para acomodar o máximo de pessoas e atividades no menor espaço possível. Porque é um país com território restrito, reduzido e uma população muito numerosa. O Japão, que tem 94% de sua população situada na zona urbana. Apenas 6% vivem na zona rural. O Japão é um dos países mais urbanizados do planeta. E aqui eu gostaria de citar as principais metrópoles japonesas. Óbvio, a capital, Tóquio, que tem mais de 15 milhões de habitantes, e outras cidades igualmente importantes, que são centros tecnológicos e industriais, como as cidades de Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, a cidade de Kobe, a cidade de Kyoto, a cidade de Fukuoka. Essas são as principais cidades japonesas, grandes metrópoles mundiais. O Japão, que tem vivenciado no campo demográfico, no aspecto populacional, uma queda na natalidade. A quantidade de filhos dos casais japoneses tem reduzido bastante. Está havendo uma taxa de natalidade reduzida, estão nascendo menos crianças no Japão. E ao mesmo tempo, paralelamente, em contraponto, está aumentando a expectativa de vida. A população japonesa vive hoje em média pouco mais de 80 anos. E isso está fazendo com que o Japão tenha um problema. O problema de carência de mão de obra. Ou seja, a população está envelhecendo, saindo do mercado de trabalho, aposentando e não estão tendo jovens para assumir esses postos de trabalho e repor a mão de obra. Outra questão no Japão é que o Japão tem uma mão de obra reduzida, porque são poucas as crianças jovens, mas eles têm uma mão de obra extremamente qualificada. O Japão é conhecido mundialmente pelo alto nível de educação das suas crianças e jovens e pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Mulheres e homens lá têm chances bem parecidas e o Japão investe muito em educação, pesquisa e tecnologia. Essas três são as bases da economia japonesa. Um país que, do ponto de vista físico-natural, tem restrições. É um país carente em matérias-primas, é um país carente em recursos energéticos, é um país que praticamente importa as fontes de energia, todas as matérias-primas, mas que tem uma indústria tecnológica de ponta, justamente porque qualificou sobremaneira sua mão de obra. O Japão tem na informática, na biotecnologia, na microeletrônica, fatores decisivos para tornarem a economia do país uma das maiores do mundo. Só lembrando que ao final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, o Japão foi parcialmente destruído pelo conflito. Inclusive, sofreu a ação de 2 bombas nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. E conseguiu em poucas décadas se reconstruir, investindo justamente em educação, pesquisa e tecnologia. Hoje o Japão é a segunda maior potência da Ásia e a terceira do mundo. Perde na Ásia apenas para a China e no mundo para Estados Unidos e China. Bom, lembrando que a agricultura japonesa é uma agricultura extremamente moderna, ela é intensiva. O Japão precisa importar um pouco de alimentos porque o seu relevo, o seu solo ele é bastante restrito, mas onde há produção agrícola, o Japão tem uma produção imensa porque usa muita tecnologia agregada à produção no campo. Máquinas, agrotóxicos, fertilizantes, sementes geneticamente modificadas para multiplicarem a produção. No setor industrial, destaca-se a siderurgia, a produção de aço. O Japão compra a matéria-prima, o minério de ferro, o manganês, o estânio e transforma em aço.
O setor automobilístico, o Japão tem a maior empresa de automóveis no mundo, a Toyota. O setor eletrônico, o setor naval com a produção de navios e o setor têxtil. O Japão tem uma das maiores indústrias de tecidos do mundo. Obviamente, o Japão, como eu disse, é carente de matéria-prima, fonte de energia e tudo isso tem que ser importado. Mas não importa, o país investe em tecnologia, que é o que realmente dá dinheiro. O Japão balanceia, compra matéria-prima e fontes energéticas baratas e exportam produtos tecnológicos caros. Lembrando que o Japão tem problemas naturais, mas que sabe conviver com esses problemas. O Japão fica numa área de instabilidade geológica, o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área de movimento de placas tectônicas. Então, quando essas placas movem, o Japão sente os processos, os efeitos, com maremotos, que são tsunamis, ondas gigantes, terremotos e atividades vulcânicas. Mas isso não impede que a população viva bem, porque a população já se estruturou para isso. O Japão já tem a engenharia nos prédios, nas pontes, nos túneis, para absorver os impactos desses pequenos tremores. E assim eles vão levando a vida. Um país que naturalmente tinha tudo para ser um atraso, mas que é uma das grandes potências da Ásia e do mundo como um todo. Forte abraço e até a próxima.